Bom dia! Estamos iniciando mais um podcast Brasil com o nosso convidado para lá de especial, pastor não, olha para ele, meu Deus, pregador Adriano, isso mesmo. Lembrando que estamos gravando aqui o nossa segunda temporada do podcast, tá? Já ia falar a terceira, viu? Profetizo. Segunda temporada do podcast, e você é o nosso convidado. Compartilhar aonde você estiver vendo, TikTok, Facebook, aonde você estiver vendo, compartilhe e abençoe outras vidas, porque hoje vai ser quente. O tema é missões. Isso mesmo, pastor Adriano, pregador Adriano. Bom dia, que Deus abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite. Missões urgentes. Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Eliang. Glória a Deus, bom dia. É uma satisfação estar aqui novamente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E estamos aqui para falar sobre missões urgentes, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho orado a Deus nos últimos tempos pelos jovens, né? Qual eu e minha esposa estamos, já vai se iniciar 2 anos. O Ministério Jovem vai para 2 anos, né? Julho, né? Junho, né? Do ano que vem. 1 ano e meio, mais ou menos, né? Já tá cheio de jovem, que eu vi a fotinho aí. Deus tem trabalhado. E é isso, missões urgentes. Glória a Deus. Que a gente vai estar falando disso, que é os preceitos, né? Isso. Não negociar o Evangelho, que é uma das coisas que está mais em dificuldade hoje para quem está ministrando a palavra. Muitas vezes as pessoas querem negociar o Evangelho, a palavra, a conversão, como havia dito com o pastor aqui, para se moldarem, moldar a palavra a eles, né? E é o contrário, né, pastor? Estão querendo colocar um filtro na palavra, né? Para não doer muito. E a palavra, para todo efeito, ela vai gerar dor, sim, tá? Se não gerar dor, não é evangelho. Se não gerar dor, não é evangelho, porque o nosso Salvador, ele fundou o Novo Testamento, o evangelho, através de dor, cruz. Foi assim que começou. Pastor Adriano, meu Deus, desculpa, eu vou ter que chamar assim mesmo. Tá? Vai ficar assim, mas ele é pregador, tá? Eu estou chamando de pastor direto. Eu não vou repreender isso aí. Vamos lá. Pastor Adriano, qual a sua visão sobre missões urgentes? Qual a urgência que se tem para falar sobre missões hoje em dia, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil? Porque, para todo efeito, é algo que Deus... É uma promessa, não. É uma lei que o Senhor Deus estabeleceu, como eu já falei aqui antes, ID, né? O ID foi estabelecido pelo próprio Jesus, mas hoje em dia poucas pessoas fazem, poucas igrejas fazem. Isso aqui não é uma crítica, não, isso aqui é a palavra, tá? Poucas pessoas fazem, entende? Então, qual a sua visão sobre missões urgentes? Qual a necessidade que você entende que nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, sei que você não conhece o Brasil todo, mas sim, vamos falar do Brasil. Qual a necessidade hoje de missões? Eu vejo que, falando de jovens, que é o que Deus tem abençoado, que a gente está trabalhando lá no ministério, junto ao pastor Luiz, tendo a congregação, né? Como o pastor tem profetizado, os irmãos têm profetizado, eu vejo que os jovens assim precisam assumir a postura cristã. Isso. Essa é uma missão. Porque muitos estão talvez com vergonha, muitos não evangelizam aonde eles têm que ser luz, eles apagam a própria luz. E durante a igreja eles estão ali e às vezes fora não. E isso gera um peso espiritual. Isso. É o que a gente tem visto. Que muitos jovens têm sofrido consequências espirituais por talvez não entender a palavra e não anunciar o Evangelho, se prendendo, se afastando da palavra, vivendo dois termos de vida. Isso gera uma consequência espiritual. Uma primeira missão urgente que eu vejo, a mocidade, os jovens, eles precisam se dedicar muito em oração. Orar, buscar a presença, testemunho. Eles precisam alavancar o testemunho deles. Eles estão caminhando para isso. Só que o mundo quer engolir eles. Isso. E ao contrário, eles têm que engolir o mundo. Eles têm que anunciar a Jesus Cristo. Eles têm que tirar as coisas que o mundo ofereceram, que foi trazendo aos poucos para a igreja. Foi trazendo muitas coisas, tem que ser tirado.
a gente tem que voltar para o Evangelho, aquela coisa simples, que é a conversão. Não aceitar qualquer proposta. É uma missão, e os jovens, eu vejo que eles têm essa missão de fazer isso, porque muitos estão se moldando, com vergonha, estão com medo de anunciar o verdadeiro Evangelho, porque podem ser rejeitados em alguns amizades, Tem isso também. podem ser perseguidos, mas há aqueles que estão buscando verdadeiramente. Eu falo que Deus, muitos negaram, saíram, seguiram outros caminhos, mas Deus levanta outro. Positivo. E Deus está derramando a graça nesse momento. O Brasil está recebendo a graça. O Brasil, o mundo, é o momento de pedir a graça e anunciar o Evangelho, não se moldando ao mundo, mas fazendo o mundo entender que o que está lá é engano. E quando diz nosso Senhor Jesus, e verdadeiramente sereis livres, isso, ser livre é estar livre da consciência que Satanás implantou no mundo, é estar livre dos pensamentos mundanos, é estar livre do sofrimento, o qual uma ilusão nos leva. Verdade. O senhor falou de livre aí. Algumas pessoas, quando fala de liberdade, elas entendem que liberdade é fazer o que quer. E não é verdade. Não é. Entendeu? A liberdade plena de Jesus Cristo é você ter a consciência daquilo que vai te causar bem ou mal. Sim. Liberdade é você falar, ó, por exemplo, tem uma mulher bonita ali, é bonita, mas eu não vou. Ponto final. Isso é liberdade. Mas alguns entendem que a liberdade é eu ir. É uma liberdade deturpada, né? É a mesma liberdade que foi oferecida no Éden. Sim. Pegou? Sim. A liberdade. Não, ó. Foi assim que ele disse. Então você vai lá, você é livre, né? Então você vai e come. Sim. Cai em morte. Sim. Pastor Adriano, o senhor falou de jovens, o senhor trabalha com jovens. Verdade, o senhor falou que alguns deles têm vergonha, medo. O senhor acha que o medo seria falta de preparo? Porque às vezes as pessoas têm medo de alguém chegar lá e fazer aquele contraponto. E se ele não saber responder? Porque para todo efeito, uma pessoa preparada, ela lê Bíblia, ela estuda a Bíblia. Sim. E uma pessoa preparada jamais ela vai ter medo de pregar, se realmente ela for liberta. Sim, é isso aí mesmo. Eu vejo, que eu analiso assim, vendo os jovens que estão na igreja, eles são eles que vão resgatar alguns que estão fora hoje. Positivo, entende? E quando a gente fala de preparação, a gente busca sempre no ministério a renúncia total. Que eles renunciam o mundo ao máximo. Falando no tocante dos jovens da igreja, tem aqueles, não são todos, a grande maioria busca a Jesus. Glória a Deus. Ela busca Jesus. Talvez ela passe por uma fase turbulenta e muitos sofrem em casa. Outros não, outros na escola, são perseguidos. E o preparo é isso aí, a igreja instruir o jovem a ministrar, a pregar o Evangelho. Eles ouvem isso na igreja. Só que quando, às vezes, eles são confrontados, não todos, alguns, aí eles fazem igual Pedro, eles não vem Jesus, você é crente? Que nem eu já falei dos jovens, gente, Jesus ele me tirou foi de uma overdose de cocaína. Glória a Deus. Ele me tirou lá, então eu já sei quem Jesus é, eu já sei o que ele fez na minha vida. Eu quero que vocês entendam isso para que vocês não venham fraquejar. É uma experiência, né? Porque a gente trabalha com o jovem para que eles sejam luz, eles estão sendo. Alguns estão sendo batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que é coisa que muitos têm vergonha. E alguns estão tendo esse dom, outros Deus usa na visão. E outros estão ali quietinho. Só que quando chega um jovem novo ali, ele vê tudo aquilo, mas o mover do Espírito Santo vai fazendo a transformação. Isso. E o preparo para estar evangelizando é o principal, porque eles têm que conhecer a Bíblia. Muitas vezes eles são questionados na escola e eles perguntam: Adriano, aconteceu isso, o que eu falo, né? Então aí fala. Inclusive teve o caso de uma jovem da Umbanda, que mandou um áudio perguntando se Umbanda era de Satanás, e eu expliquei ali, eu fui bem breve, eu falei assim,
Eu falei, é simples. Ela queria saber assim, mas Umbanda é do mal? Eu falei, é do mal sim. Sem filtro, sem filtro. Eu falei, por quê? Que crédito que você tem que dar pra Umbanda? Aí eu falei assim, é só você analisar, faz 150 anos que existe a Umbanda. Quem fundou? O que que eles levam? O que que eles pregam lá? Qual que é o intuito deles? Que amor que eles transferem? Com quem que eles falam? Qual é a verdade? Eu falei, e a Bíblia tem mais de 5.000 anos, 2.000 anos de Jesus? Eu falei, então... você pode ver que outras religiões, elas não têm, eles não pregam porque não é autorizado. O mundo espiritual também não os autoriza a pregar. E você pode ver que o Evangelho foi autorizado. Jesus falou, ide pregar o Evangelho. Eu falei, então quando você compara isso, você vê os testemunhos. Eles estão lá, eles fazem o bem, mas eles amam o quê? Quem os autorizou? Quem? Ah, mas lá tem isso, isso. Não, quero saber a vertente. E nessa conversa ela ficou pensativa. Porque eu não vou defender. Jogou a semente. Eu não vou defender o que é errado. Conversam com demônios. Essa é a verdade. E acabou. E isso aí, ela foi confrontada com isso. E o Senhor Jesus começou a fazer uma obra ali. Porque nós, como cristãos, não podemos omitir a verdade. Isso. Crente neutro não existe. Não pode. Falam com que, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor, não existe mortos que vagam. Ou está no céu, ou no descanso, no paraíso. A palavra diz. Então, só há uma legião que eles podem conversar, que são os mentirosos, que regem essas religiões. E o intuito é que elas nunca te levam a nada. Elas sempre se conduzem a nascer de novo, né, que fala, né? E vai reencarnar. E é uma mentira, uma falácia que o diabo prega. E quando se levanta, os jovens estão evangelizando esse povo. Você imagina? Glória a Deus. Em Louveira tem macumbeiro? Tem, né? Não sabia não, achei que era um paraíso. Tem. Glória a Deus, Tem. Glória a Deus. É bom que tem gente já para evangelizar esse pessoal. Eu nunca me deparei com nenhum, não. Tem. E eles... Eu falo assim que... Eu faço ponto. É porque eu tô perguntando assim, porque na Bahia, onde eu morava, o pessoal se revela. O negócio de me esconder, eu sou macumbeiro, eu tô escondido. Os caras botam um pano branco lá em cima, bate o tambor na sua frente e joga o boi, o chifre do boi, tá nem aí. Sim. E lá em Louveira, pelo que eu tô vendo, é escondidinho, né? Não, sim, tem. Se você vê na rua de casa mesmo, você vê os trabalhos encruzilhados, essas coisas. Sangue de tem poder. Em todo lugar eles estão, né? Eles trabalham os trabalhos deles, né? Mas... Professor Adriano, eu acredito, não sei qual é a sua visão, eu acredito que um dos lugares mais difíceis, eu queria voltar a estudar. Né? Eu fui muito envergonhado na escola, muito, não sabia de nada de Bíblia, entendeu? Eu queria voltar a estudar. Hoje em dia, o lugar mais difícil, um dos lugares mais difíceis de se pregar, do jovem pregar, é na faculdade. Em 2020, eu conversei sobre isso com o teólogo Gabriel, que está vindo também hoje, porque a maioria dos jovens, quando vão à faculdade, ele se depara com um professor ateu. A maioria desses professores já foi evangélico um dia, serviu a Deus, se decepcionou com alguma coisa e hoje ele se destaca como ateu. Aí esse professor às vezes conhece de Bíblia mais do que o aluno que chegou. Aí quando chega lá, ele é envergonhado por não ter um preparo. Sim. Entende? Aí eu acredito que hoje um dos lugares mais difíceis do jovem pregar é na faculdade. A maioria deles, não sei se você vai concordar, a maioria deles quando vão para a faculdade é um perigo. Às vezes eu falo até pro meu filho, você vai fazer uma faculdade em casa, a minha esposa não gosta não. Faz em casa, não é que tá preparado, porque eu preparo desde já. Joga ideologia para ver se cola, não cola, entendeu? Mas a maioria deles vota usando drogas. Se estava na igreja, diz que agora não crê mais em Deus porque o professor desconstruiu a ideia do evangelho. Sim. Entende? Então eu acredito que lá é um como é que eu posso falar? Eu não posso chamar de inferno não, porque não chega perto não, mas é um covil de cobras, um covil de pessoas que não têm temor a Deus. Não falo dos alunos, estou falando da maioria dos professores, maioria dos professores. Qual a sua visão sobre o jovem na faculdade? É aquilo que a gente está falando, defender a missão. Ele
talvez eles vão rir, talvez vão falar isso, falar aquilo. Ele tem que saber o que Deus está falando na vida dele. Manter o testemunho. Porque quando, é o que eu falo, não adianta nada o jovem ir para a igreja e depois ouvir música do mundo. Não adiantou nada. Isso quebra, cara. Aí ele tá lá numa confraternização, aí ele tá curtindo, ou nas horas vagas dele, ele não tá se enchendo da presença do Senhor. Isso são pequenas falhas que as pessoas acham que é normal e não é. Não é. O Não diabo é. trabalha em cima disso aí, legalidade. Parece que é legal, filosofia. O Pedro, a gente vê que Pedro ele foi tão impactado pela ressurreição de Cristo que Pedro vem falando, nós não vivemos de fábulas, nem de história dos gregos. Não, a gente viu Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Então é esse mesmo Cristo que... E a busca. Muitos não recebem o Espírito Santo porque não buscam mesmo. Não buscam. Eles vão, só que eles se enchem de outras coisas do mundo que tiram a presença. Então na faculdade, como o pastor disse, é um momento dele se posicionar como cristão. Hoje, eu tenho 36 anos, se eu fosse para uma faculdade, eu falaria de cara com qualquer um. Eu defendo o Evangelho. Eu defendo o Evangelho porque eu defendi as drogas, eu defendi música do mundo. E eu não tinha medo, eu entrava em boteco assim na madrugada, eu defendia as ideologias, nosso som que não curtia, tudo ao diabo. E hoje, para defender Jesus, eu faço mais, eu não tenho medo. E eu vejo que essa coragem precisa chegar aos jovens, que daí eles vão evangelizar com mais força, tem que estar preparado e entender que o amor de Cristo mora dentro deles. Ser testemunho. Se eles forem testemunha onde eles caminhar, a igreja vai enchendo. Como lá a gente tem visto um crescimento, porque aos pouquinhos eles estão evangelizando. A gente vê melhora nas casas, a gente vê que os pais falam, eles estão mudando. Porque, como o pastor Luiz sempre diz, o tratar é da palavra do Espírito Santo. Isso. Então Deus vai tratando. Então chegaram jovens, hoje, depois de 1 ano e meio, eles estão bem mais espirituais, estão querendo fazer evangelização, sabe? Buscando Deus. Eu creio que esses que estão se preparando agora, quando chegarem na faculdade, eles não vão ser impactados pelo mundo. Concordo. E o que eu falo para eles, vocês vão buscar os que estão distantes hoje. Isso. Então por isso se fortaleçam, continuem nessa fé. E a gente cobra mesmo. Por que a gente cobra? Porque é uma guerra. Eles estão fazendo uma guerra espiritual e daqui 5, 6 anos eles vão estar lá de frente com aqueles que estão perdidos. Como um dia eu estava perdido, veio alguém evangelizar eu depois de muitos anos. Glória a Deus. É estar preparado, defender a fé, para não se corromper no meio, como o pastor disse. Amém. Eu creio nisso. A maioria das pessoas que estão desviadas hoje, eu vou usar o termo do Marquinho, né? A maioria das pessoas que estão de férias hoje foram pessoas que não se estruturaram na Bíblia. E eu quero parabenizar a glória para Deus, mas eu fico alegre em saber que você está fazendo um belo trabalho em ajudar os jovens a se fortalecer na fé. Porque se não buscar agora entender sobre a palavra, entender sobre o Evangelho, amanhã vai ser devorado por ateus, dos pregadores, do intelectual, várias outras pessoas que não tem mais temor de Deus e vai usar da palavra, assim como o diabo fez lá no monte, né? Sim. Usou a palavra para confundir Jesus. Necessário que você ouça o seu líder, tá? Vocês que congregam com o pastor Adriano, ouça, busca mais Jesus, porque os dias são maus. E não tenham dúvida, isso aqui não é conversinha para pessoas que estão desanimadas, não, é porque vai piorar, é a Bíblia quem fala. É verdade. Entendeu? Jesus está voltando e a Bíblia fala dos sinais, vai piorar. Então, quanto mais você busca a palavra, quanto mais você se enche de Deus, amanhã vai ser difícil, quase impossível de um adversário lá fora vencer. Então busca mais. Às vezes eu converso com a minha esposa, eu fiquei um tempo sem ir na igreja. Fiquei um tempo sem ir na igreja. Mas sabe o que foi que me deixou de pé? Todo aquele tempo que eu busquei. É como um vaso. Se você enche e de repente tem um furinho aqui, vai acabar tudo de vez? Não acaba. Fica aqui, vai demorar um tempinho para poder esvaziar. A mesma coisa é você que é vaso.
quanto mais você busca, quanto mais você vai atrás, experiência com Deus, tá? Você está se enchendo. Amanhã, quando vir a dificuldade, pode bater um furo aqui, não tem problema não, você está cheio ainda. Vai dar tempo suficiente para você retornar e encher de novo. Entende? Então, parabéns a você que congrega com o pastor Adriano. Busca mesmo, busca, porque os dias são maus. Os dias são maus. Pastor Adriano, missões, louveira, é em todo lugar que devemos ir ou tem alguns lugares que devemos deixar para outras pessoas? Eu já entrei na... Você conhece a Fadaria do Estímulo? Conheço. A primeira vez que eu fui fazer missão em Louveira, eu levei os jovens, né? Não foram todo mundo, né? Mas foi um grupo aí significativo. E quando eu entrei lá, eu vi pessoas com radinho, sim, com ferramenta na cintura, e o pessoal com medo, eu falei, segura, quem está com nós é maior do que eles. Entendeu? Nós entramos lá. E outra, é fato, uma vez que você se entrega para Jesus, busca, jejuma, ora, quando você entra em um lugar desse assim, eles baixam a cabeça. Sim. Respeitam. Digo isso por experiência própria. Teve pessoas que baixou a cabeça, pediu oração, me deu abraço, pediu abraço. Cara, aquilo ali para mim foi uma experiência espantosa. E olha que o povo falava tanto mal daquele lugar, tanto mal, mas para mim foi um lugar onde eu me vi na arena de guerra, me senti bem representado lá dentro por Cristo, porque eu não entrei sozinho não, eu sei que eu não entrei sozinho, porque não tinha condições de entrar sozinho ali não, do jeito que estava. Hoje acho que está bem fraquinho, mas na época que eu entrei estava esquisito. Eu vi o caminhão chegar com uns pacotão assim, ó, umas caixas, e o pessoal, chegou as balas, eu nem sei o que é bala, que bala? Você quer de revólver, mas era droga, né? Mas enfim, qual a sua visão? Em todo lugar devemos entrar? Em todo lugar devemos fazer missão? Ou existem alguns lugares específicos para algumas pessoas preparadas para aquele ambiente? Isso aqui para você também da Igreja do Pastor, fica ligado. Nem todo lugar é para você, mas eu quero ouvir o pastor falar aqui agora. Glória a Deus. Eu vejo assim que tem que ter um preparo para determinados ambientes. Tem pessoas que não estão preparadas. Eles têm que estar preparados psicologicamente, na palavra. Lá o pastor Luiz, ele tem um trabalho lá com célula, ele evangeliza lá, ele ajuda muitas famílias lá. Nós já fomos lá também, a gente mora ali, né? Passa ali por perto, já fomos, tem os irmãos da igreja que moram lá, são bênção. E assim, tem que ter preparação para você chegar e anunciar o evangelho, tem que estar preparado. E alguns jovens estão preparados, outros não. A gente ainda não fez uma missão evangelística com os jovens na igreja, pelo fato de alguns serem muito crianças, sabe? Mas a gente está preparando um grupo ali para fazer isso aí, para ir anunciar, para abrir uma célula lá, na casa de algum jovem, buscar. E todos os jovens lá, eles estão convidados, o pastor Luiz convida, alguns vão da igreja, depois vai estar sendo feito um trabalho, né? Agora, eu analiso que tem ambientes assim que só se Deus mandar mesmo que fala. Glória a Deus. Se Deus falar mesmo com a pessoa, assim, que são lugares que não convém. Mas se Deus falar, a pessoa tem que ir lá para resgatar uma vida, que são, eu vejo assim, uma balada, um negócio assim. Aí eu vou evangelizar lá na balada. Cuidado. Só se for lá para ir falar com uma determinada pessoa, porque primeiramente eles já escolheram o que eles querem fazer. Funciona assim, eles já escolheram os que querem fazer, provavelmente vão estar embriagados e não vão entender nada. Mas às vezes Deus levanta uma pessoa para falar com lá, mas são casos raríssimos. Olha o que ele falou, tem que ter preparo. E Deus tem que mandar. E outra, reconheça a voz de Deus, tá? Não é a voz do além, não, pelo amor de Deus, né? Tem que saber que é a voz de Deus para entrar em lugares assim. Eu até hoje, eu só vi entrar nessas baladas assim pesadas no Rio de Janeiro, foi o pastor Marco Pereira. Não sei se você conhece ele. Foi o único que eu vi. Entrava assim, não sei se ele tinha conhecimento, ninguém sabe, mas, enfim, entrava, Jeová, Jesus, aquela coisa toda. Mas enfim, eu conheço vários pastores, já conversei com vários, eu pesquiso sobre vários, mas para entrar assim eu só vi um até agora, foi ele. É como o pastor acabou de falar, tem que ser pessoas
preparadas e Deus manda, foi levantada para isso. Assim como tem alguns gaiatos que querem evangelizar prostitutas. É complicado. Não é todo mundo. Você se sai de problema, porque a maioria das pessoas que trabalham nessa, eu vou chamar de zona, porque o povo chama assim também, né? A maioria das pessoas que trabalham nessa área aí tem um espírito maligno por trás. Não é todas. A maioria tem um espírito maligno por trás. E uma vez que você entra sem preparo, sem estar em jejum, porque a Bíblia manda você jejuar, manda orar, você se preparar. Uma vez que você entra, você não volta ao normal, não. Não. Pode ter certeza. Mas enfim, pastor Adriano, ele discorreu aqui sobre o assunto, sobre o tema missões urgentes. Pastor Adriano, eu queria que você deixasse um... Foi curto, não foi hoje, não foi não. Glória a Deus, a benção. Meu Deus do céu. Vai ter que chamar de novo? Glória. Mas vamos preparar uma coisa bem top, tá? Logo ele vai ficar sabendo do que eu estou preparando por aí. Mas para mim foi bênção receber o senhor aqui hoje, tá? Ficou mais bonito, não sei porquê. Ficou mais bonito. Senti algo diferente, eu não sei explicar. Eu senti algo diferente no tocante à palavra. A primeira vez que você veio aqui, eu vi um cantor. Agora, eu conversando com ele, eu senti algo anormal, sabe? Vindo assim, é sobrenatural. Eu senti que tem algo muito forte da palavra aí. Ele está pregando em vários lugares, graças a Deus. Mas eu estou sendo sincero aqui, tá? Tem coisa grande chegando. Deus vai abençoar a tua vida mais e mais. Ele vai te levantar no ministério da palavra mais e mais. Ele vai te honrar. Existem coisas que você não alcançou ainda dentro do ministério da palavra, mas te prepara. E eu não estou falando isso aqui, porque eu estou emocionado porque eu ouvi. Não. Tá? Te prepara porque existe coisa grande. Deus já colocou aí dentro, só falta você desenrolar. Glória a Deus. Tá? Te prepara, vai vir coisa grande. É bem verdade que vai aparecer pessoas se levantando contra. Tá? Mas você tem que saber discernir. Deus vai te dar entendimento para discernir quando for ele falando e quando for o homem falando. Glória. Porque infelizmente vivemos em um tempo onde quando Deus levanta um levita, um pregador, sempre vai existir pessoas trajadas de sacerdote, de ovelhas, para poder prender a pessoa. Mas fica tranquilo, o que Deus escreveu, faça chuva, faça sol, morra quem morrer, nasça quem nascer, vai acontecer, tá? A palavra de Deus não faz curva. Uma vez que ele atirou a flecha dele, já chegou. Aqui no mundo físico é uma questão de tempo. Glória a Deus. Quero finalizar aqui agora, pedir para você deixar uma palavra para o pessoal, que Deus abençoe a tua vida. Amém, pastor, satisfação. Eu quero mandar um abraço para todos os jovens da tenda da congregação, dar os parabéns para eles, porque eles têm lutado nessa nossa luta, que a gente tem uma luta lá interna, né, que a gente fala assim, que a gente vê, olha o que estão fazendo do evangelho, né, e eles estão levando o contrário, voltando a palavra. Vamos deixar os mitos de lado e voltar à palavra. E eles estão se empenhando nisso. Eu quero, pastor Luiz, a pastora Sueli, mandar um abraço também para pastor Edmundo, pastora Rosa da Assembleia de Deus Fontes de Água Viva, que são bênçãos em nossas vidas, pastor Léo, glória a Deus, pastor Barbosa, eita, glória. E em nome de Jesus Cristo, pastor Nelson, né? Pastor Nelson, glória. Amém a todos os pastores. Vou deixar uma palavra aqui, ó. Amém. Efésios 4:17 diz assim, carta do apóstolo Paulo: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, internebecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa palavra que eu quero deixar de missão urgente para a igreja. A igreja tem que ser a referência para o mundo. A igreja não pode se aconselhar com o mundo. Isso. Espécie alguma, um cristão ele pode se aconselhar com um cristão. É o contrário. Eles que têm que vir buscar a palavra e se aconselhar com a igreja.
essa palavra que eu deixo de missão urgente, defender o Evangelho, defender a cruz, defender os princípios e não negociar os valores. Não negocie a sua santidade, não negocie seu ministério, não negocie nada, porque Deus trabalha na vida de cada um no seu tempo e as coisas virão, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que ele falou aqui não é conversinha não, é Bíblia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pegou? É Bíblia. Quero mandar um abraço também para o seu pastor. Pastor Luiz. Pastor Luiz. Pastora Sueli. Pastora Sueli, que Deus abençoe. Espero um dia vocês virem aqui também. Glória As portas estão abertas. Se ele agendar, está agendado, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Glória a Deus.